A palavra que tem sido revelada a nós deve ser profetizada, e a mensagem a todos deve chegar, até o último eleito entrar. Nós somos a esposa do Cordeiro, o cumprimento da palavra, a última voz que o mundo vai ouvir. O rapto está perto, vivendo a revelação, prevalecendo contra o inimigo. A mensagem a toda língua e nação. Nós somos a esposa do Cordeiro, comprometidos com o chamado, unidos somos fortes, levantando nossa voz como uma só. cantamos a canção final. Oh, Deus nos escolheu para vencer as provas que enfrentamos, E Ele nos viu no final, e pela sua graça chegaremos. Nós somos a esposa do Cordeiro, o cumprimento da palavra, a última voz que o mundo vai ouvir. O rapto está perto, vivendo a revelação, prevalecendo contra o inimigo. A mensagem irá a toda língua e nação. Nós somos a esposa do Cordeiro. Nós somos a esposa do Cordeiro, o cumprimento da palavra, a última voz que o mundo vai ouvir. O rapto está perto, vivendo a revelação, prevalecendo contra o inimigo. A mensagem irá a toda língua e nação. Nós somos a esposa do Cordeiro. Nós somos a esposa do Cordeiro, o cumprimento da palavra, a última voz que o mundo vai ouvir. O rapto está perto, vivendo a revelação, prevalecendo contra o inimigo. A mensagem irá a toda língua e nação. Nós somos a esposa do Cordeiro.
Continuem aí, continuem para o próximo hino, por sua palavra. Before the Bible was written, Ele era um homem que viveu no passado antes da Bíblia ser escrita. it's been thought that Job was one of the oldest books of the Bible because it was written before Genesis was written. Achou-se que Jó era um dos livros mais velhos da Bíblia, porque ele foi escrito antes de Gênesis ser escrito. Job, this great warrior and prophet, was a mighty man in his day. Jó, este grande guerreiro e profeta, era um homem poderoso em seu dia. No doubt that he had been brought up and had served the Lord all of his life. Não há dúvida que ele foi educado e serviu ao Senhor por toda a sua vida. And had lived such a gallant life that the people all had respect for him. E tinha vivido uma vida tão corajosa para o povo que todos o respeitavam. But he come to a place to where he calls it here being tempted of the Lord. Mas ele chegou a um ponto onde ele diz aqui, sendo tentado do Senhor, But I'd like to use the word being tested by the Lord. porém eu gostaria de usar a palavra sendo testado pelo Senhor. And truly, every son that cometh to God must first be tested, tried, child-trained. E verdadeiramente, cada filho que vem para Deus deve ser primeiro testado, provado, treinado como filho. And then, if the testing gets hard and we think it's too hard and won't listen, take heed, then he said we become an illegitimate child and not a child of God because there's nothing can move a real born-again child of God away from his parent. He's part of him. E então, se o teste fica difícil, e nós achamos que é muito difícil e não ouvimos, damos ouvido, então ele disse que nós nos tornamos um filho ilegítimo, e não um filho de Deus, porque não existe nada que pode mover um verdadeiro filho de Deus nascido de novo para longe de seu pai. Vem, ele é parte dele. You can no more deny it, you can deny yourself. Você não pode mais negar isto. Você nega a si mesmo. You've had the experience. You've been trained and tested. Vê, você teve experiência. Você foi treinado e testado. And now, this man, being a prophet, he had had access to God's grace. But Job didn't have a Bible to read. E agora, esse homem, sendo um profeta, ele teve acesso à graça de Deus. Mas Jó não tinha uma Bíblia para ler. The Bible wasn't wrote then. A Bíblia não havia sido escrita então. But he had access to God by revelation and by vision. Porém, ele tinha acesso a Deus através da revelação e através da visão. That's before the Bible was written. Aquilo foi antes da Bíblia ser escrita. Now we find out, take some of his life, when God blessed him and made him a great man. Agora, nós encontramos e tomamos um pouco da sua vida quando Deus o abençoou e fez dele um grande homem. Why, even everybody respected him, even to his wisdom had become so great. Ora, todos o respeitavam, até mesmo a sua sabedoria havia se tornado tão grande. His inspiration from God had vindicated him to be God's servant so plainly until the people come from everywhere to hear him. Sua inspiração de Deus o havia vindicado como sendo servo de Deus tão claramente, até que o povo vinha de todas as partes para ouvi-lo. And then Satan began to accuse that man. E então Satanás começou a acusar aquele homem. And that's the way he does every inspired servant of God. Satan is always there to accuse him of everything that he does that's not right. E esta é a maneira que ele faz com cada servo inspirado de Deus. Satanás está sempre ali para acusá-lo de tudo o que ele faz que não é certo. Now we find out his life and trials and his great faith. E agora nós encontramos a sua vida e provas e sua grande fé. Even Jesus, when he came on the earth, he referred to the patience of Job. Até mesmo Jesus,
Quando ele chegou na terra, ele se referiu à paciência de Jó. He said, have you not read of the patience of Job? Ele disse, não leste sobre a paciência de Jó? Faith waits with patience for the promised word to be fulfilled. A fé espera com paciência para a palavra prometida ser cumprida. Now we notice here that Job, after he went through his trials, all of his afflictions, Agora, nós observamos aqui que Jó, após ele passar por suas provas, todas as suas aflições, he had a lovely family, they were taken from him. ele tinha uma família amável, eles foram tirados dele. He had good health, it was taken from him. Ele tinha boa saúde, isso foi tirado dele. Everything that he owned in this life was taken, Tudo o que ele possuía nesta vida foi tirado, and he sat on an ash heap with a piece of crock scraping his boils. e ele se assentou nas cinzas, e com um caco de telha raspava suas feridas. And even to his own wife spoke against him. She said, why not curse God and die? E até mesmo sua própria esposa falou contra ele. Ela disse, por que não amaldiçoas a Deus e morres? He said, thou speakest like a foolish woman. Ele disse, tu falas como uma louca. He said, the Lord gave and the Lord taken away. Blessed be the name of the Lord. Ele disse, o Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Now Satan had come up before God, because he could come before God and accuse the Christians or the believers all the time. Agora, Satanás havia chegado diante de Deus, porque ele podia chegar diante de Deus. E acusava os cristãos, ou os crentes, o tempo todo. So he accused Job of many things, and said it Job the reason he could serve God because everything was coming good for him. Então ele acusou Jó de muitas coisas. E disse que Jó, a razão pela qual ele podia servir a Deus, porque tudo estava ficando bom para ele. But said, if you just let me have him in my hands, I'll make him curse you to your face. Mas disse, se tu apenas me deixares tê-lo em minhas mãos, eu farei com que ele te amaldiçoe na tua face. I want you to notice that the confidence that God had in a believer. Eu quero que você observe a confiança que Deus tinha em um crente. See? In other words, God said to Job, or said to Satan like this, you can't do it. Está vendo? Ele, em outras palavras, disse a Jó, ou disse a Satanás assim, você não pode fazer isto. He's a just man, justified. He is a good man. There's not one like him in the whole earth. Ele é um homem justo, justificado. Ele é um bom homem. Ele, não há nenhum como ele em toda a terra. Oh, what a man. Oh, que homem! That God himself would say to his enemy, my servant is so perfect, there's not another man on earth like him. Que Deus ele mesmo diria a seu inimigo, meu servo é tão perfeito, não há outro homem na terra como ele. Oh, if we could only be that kind of a man. Oh, se pudéssemos apenas ser aquele tipo de homem. God could bestow that confidence upon us. Para que Deus pudesse colocar aquela confiança em nós. That know that will not twist from his word or his being anyway. Stay exactly, and he can put his trust in us. Que sabe que nós nos torcemos para fora da sua palavra ou seu ser. De forma alguma, fique correto, e ele pode colocar sua confiança em nós. Now, Job was a man that carried out God's commandments to the letter. Exactly. Agora, Jó era um homem que seguia os mandamentos de Deus ao pé da letra. Exatamente. And Satan knew that. But he said, if you just let me have him, I'll make him curse you to your face. E Satanás sabia disto. Mas ele disse, se tu apenas me deixares tê-lo, eu farei com que ele te amaldiçoe na tua face. So God told him, said, now he's in your hands, but don't you take his life. Então Deus lhe disse, ele disse, agora ele está em suas mãos, mas não tire sua vida. And Satan even stretched as far as he could on that. E Satanás esticou o mais que ele pôde naquilo. He took every friend and everything he had, almost his complete life. But he couldn't take his life. Ele tirou cada amigo e tudo o que ele tinha, quase toda a sua vida. Mas ele não podia tirar a sua vida. But Job still held right on. There was no turning back. Porém, Jó continuou firme.
Não houve regresso. You see, when a man or a person has once really come in contact with God, with that genuine revealed faith that God is, there's nothing, no time, nowhere can ever separate that man from his God. Veja você, quando um homem ou uma pessoa entrou uma vez realmente em contato com Deus, com aquela genuína fé revelada que Deus existe, não há nada, nem tempo, nada que possa separar aquele homem de seu Deus. I believe as Paul said, there's no strife, no hunger, no peril, neither living creatures or death or anything that can separate us from the love of God which is in Christ Jesus. Eu creio que foi Paulo quem disse, não há contenda, nem fome, nem risco, nem criaturas viventes ou morte, ou nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. You are securely anchored in Him because you were ordained to that life. Você está seguramente ancorado nele, porque você foi ordenado para aquela vida. But Satan thought he could twist him around a little bit and cuff him up and make him do it. Mas Satanás pensou que ele podia torcê-lo um pouquinho, esbofeteá-lo e fazê-lo fazer isto. But you see, Job, with his perfect revelation of God and who God was and how God loved him, he waited. Mas veja você, Jó com sua perfeita revelação de Deus e quem Deus era e como Deus o amava, ele esperou. No matter what the circumstances was, he waited for his faith to be confirmed. Because it had a grip on God, a revelation that I spoke of last night. Não importa quais fossem as circunstâncias, ele esperou que sua fé fosse confirmada, porque ele tinha agarrado em Deus uma revelação, da qual eu falei ontem à noite. Now when the sick people that's in the building, the crippled people, or you that have a need of God, Agora, quando os enfermos que estão no edifício, os aleijados, ou você que tem uma necessidade de Deus, when you can get that type of a revelation that you are justified, when you are actually justified in asking the thing that you're asking for. quando você pode obter aquele tipo de revelação que você está justificado, quando você está realmente justificado ao pedir aquilo que você está pedindo, And believe that He is a rewarder of those that diligently seek after Him, there's nothing can ever separate you from that faith that's anchored to you. e crê que Ele é um galardoador daqueles que diligentemente o buscam, não há nada que possa separá-lo daquela fé que você está ancorado. But first it has to be revealed to you. Está vendo? Mas primeiro, isso tem que lhe ser revelado. Someone come not long ago, a group of men, some of them listening in tonight, and told me, said, Alguém chegou há não muito tempo atrás, um grupo de homens, alguns deles estão ouvindo nesta noite, e me disseram, I kept telling them, go to Kentucky. Oil's down there. I knew it was. I seen it in the vision. eu continuei lhes dizendo, vão a Kentucky, tem petróleo lá embaixo. Eu sabia que tinha, eu tinha visto isso em uma visão. Well, Brother Demas and them didn't go for a long time. After a while, finally they said after Texas had moved in, and they said, now we're going down. Bem, o irmão Demas e os outros não foram por muito tempo. Após algum tempo, finalmente, eles disseram, depois que o Texas chegou, e eles disseram, agora nós vamos descer. I said, you ought to went a long time ago. But they didn't do it. Eu disse, os irmãos deveriam ter ido há muito tempo atrás, mas eles não fizeram isso. Demas said, I made a great mistake in that. We're not doing that, Brother Branham. Demas disse, eu cometi um grande erro naquilo por não fazer aquilo, irmão Branham. I said, if you'd have went down there, you'd have had it all. Eu disse, se o irmão tivesse descido até lá, tudo aquilo era seu. Well, they wouldn't listen to it. Bem, eles não deram ouvido a isso. Then before we left that night, the place where we're having lunch, the Holy Spirit showed me a great crack in the earth, and in that was full of oil. Então, antes de sairmos naquela noite do lugar onde estávamos almoçando, o Espírito Santo me mostrou uma grande fenda na terra, e ali estava cheio de petróleo. And these overflows in Kentucky were just little beds of oil that they were pumping from. But this one
come from the mainstream. E essas que fluem em Kentucky eram apenas pequenos lençóis de petróleo, de onde eles estavam extraindo. Porém, esse era o lençol principal.